Depois de um mês de guerra entre o Hamas e Israel, o conflito no Oriente Médio provoca abalos também na disputa presidencial nos Estados Unidos. A votação acontece daqui a um ano e é quase certo que o presidente Joe Biden vai enfrentar o republicano Donald Trump em uma revanche da eleição de 2020. Israel é um dos raros temas de política externa que rende votos nos Estados Unidos. Desde os ataques do Hamas, Biden tem demonstrado apoio aos israelenses e evita falar em um cessar-fogo. Mas a atitude desagrada progressistas e parcelas da população, como os árabes americanos, que lhe deram muitos votos nas últimas eleições. E segundo pesquisa, boa parte do eleitorado árabe-americano já disse que não vai sair para votar. Alguns votarão no Trump, alguns vão votar e muitos vão votar no Robert Kennedy Jr., né? A gente não pode esquecer disso, que já está com 22% das intenções de voto como candidato independente. Entre os republicanos, Trump se apresenta como o candidato mais pró-Israel. Mas algumas falas, como as críticas ao premier israelense Benjamin Netanyahu, não foram bem recebidas. Isso no momento em que o ex-presidente tem uma longa lista de problemas com a justiça americana. O Ao Ponto de hoje discute os impactos da guerra entre Israel e Hamas na disputa pela Casa Branca no ano que vem e até que ponto o conflito pode ser decisivo na hora do voto. Quem conversa com a gente é Carlos Gustavo Poggio, professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, nos Estados Unidos. Ele comenta ainda os números de pesquisas divulgadas no fim de semana e que foram um balde de água fria para Biden. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 7 de novembro de 2023 está começando. Vem com a gente. Carlos Gustavo Poggio, mais uma vez bem-vindo ao Ponto, um prazer recebê-lo aqui. E a gente fala no dia em que os ataques do Hamas a Israel completam um mês, 7 de novembro, e a ofensiva lançada contra a faixa de Gaza desde o início, como era de se esperar, os Estados Unidos prestará apoio incondicional aos israelenses, incluindo militarmente. Até o momento, pensando nesse apoio histórico dos americanos a Israel, Biden tem agido como esperado? Eu acho que ele tem agido dentro daquilo que qualquer outro presidente americano reagiria, né? Pelo menos do ponto de vista da história recente dos Estados Unidos, né? O fato é que o Joe Biden, ele claramente, né, não queria que este tema de guerra no Oriente Médio fosse um tema de política externa para ele. Diz que no começo da sua administração, o Biden, inclusive, procurava ignorar, né, o que estava acontecendo no Oriente Médio para focar em outras questões. As grandes questões de política externa que o Biden queria focar, e isso, inclusive, foi a justificativa para a saída um pouco atrapalhada do Afeganistão, era na questão da disputa geopolítica com a China, as grandes questões mais amplas do sistema internacional, inclusive a própria guerra da Ucrânia se encaixava, né, nessa visão do Biden de uma grande disputa entre potências autoritárias, né, e democracia. Essa é a grande visão que o Biden tinha de política externa. Essa era a grande questão que ele queria focar. No entanto, a questão do Oriente Médio, essa nova guerra agora entre Israel e Palestina, novamente traz aí os Estados Unidos e obriga o Joe Biden a pensar para algum tipo de ação neste conflito. E a forma que ele acaba reagindo é a forma natural que grande parte dos presidentes americanos nos últimos anos tem reagido, oferecendo apoio ao Estado de Israel. Tem algum sinal de que pode haver alguma mudança de rumo no discurso do Biden? Tem alguns sinais de insatisfação dentro do Departamento de Estado. O secretário de Estado chegou a ser criticado publicamente por lideranças árabes nas visitas que fez à região, né? Não surpreende, né, que os Estados Unidos, do ponto de vista do seu apoio a Israel num momento tão delicado, que isso custe, né, em termos do apoio entre países árabes, né? Eu diria até que este era um dos objetivos, inclusive, do ataque terrorista do Hamas a Israel, era tentar novamente chamar a atenção para a causa palestina e novamente tentar unir os países árabes contra Israel. E, de fato, isso, dada a resposta de Israel na faixa de Gaza, né, isso tem acontecido. Agora, o outro fato, além dessa questão externa, né, dos países árabes, eu acho que tem também uma questão interna do Partido Democrata, né? O Partido Democrata tem, crescentemente, aí nos últimos anos, né, você tem um número maior
tanto de deputados e senadores, quanto de eleitores, né, do partido, que tem demonstrado uma simpatia maior à causa palestina. Então tem uma lógica aí doméstica, né, dentro do Partido Democrata, que também deve ser levado em consideração. Então ele acaba sofrendo, né, pressões externas, né, do ponto de vista de países árabes, de aliados importantes como a Arábia Saudita. Aliás, é importante também marcar que a Arábia Saudita tem tido uma atuação relativamente discreta, né, nesse conflito, né? A gente não tem visto nenhum tipo de fala muito incisiva, né, por parte do governo saudita, talvez nos dando aí algumas indicações. Mas tem essa pressão tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista doméstico da base do próprio Partido Democrata. Quebrar agora essas pressões aqui, tanto do Partido Democrata, que você falou, e do Partido Republicano um pouco mais à frente, mas pra gente começar esse papo, Israel é um dos poucos temas de política externa que rende ou tira votos aí nos Estados Unidos. Já dá pra perceber se a guerra vai ter impacto na votação? Normalmente, né, quer dizer, você mencionou, normalmente política externa não é algo que é muito determinante na questão de eleição para presidente nos Estados Unidos, né? Há algumas exceções, e o caso do Oriente Médio, né, que envolve questões que envolvem o Oriente Médio, em particular o Estado de Israel, são questões que acabam tendo um impacto importante, né? É curioso que, se a gente olhar, né, o Biden hoje, que é um presidente bastante impopular, há um ponto aí de virada na impopularidade do Biden, que foi justamente a saída no Afeganistão, que foi uma das primeiras grandes ações de política externa do Joe Biden durante o seu mandato, né? Como foi uma saída um pouco atrapalhada, isso acabou custando em termos da imagem do Joe Biden, né? Claro que tem outros elementos, né, que contam aí para a sua impopularidade, a economia sendo talvez o mais importante deles, mas ali foi uma virada importante. Agora o que a gente tem visto é que pesquisas recentes demonstram que o Biden tem perdido o apoio entre eleitores democratas, né, particularmente entre eleitores mais jovens democratas, que já não eram muito entusiasmados, né, com o Joe Biden, né. Eu converso muito aqui com jovens aqui nos Estados Unidos, que têm uma tendência a apoiar os democratas, são eleitores que tendem a ser mais à esquerda, mas que não têm muita simpatia pelo Joe Biden, né, por uma série de fatores. E essa pode ser uma questão que leve aí a uma situação que já é delicada, né, em termos de popularidade do Biden, algo que leva a uma corrosão aí um pouco maior do seu apoio, porque aqueles que já apoiam Israel, né, não vão voltar a apoiar o Biden por essa questão, mas aqueles que têm algum pé atrás, ou aqueles que gostariam de ver uma política diferente por parte do Joe Biden, talvez revejam aí o seu apoio, né? E a grande questão nas eleições aqui dos Estados Unidos, quer dizer, não significa que a pessoa vá votar no Trump, vai votar nos republicanos, mas ela pode simplesmente não sair de casa e não votar, e isso é um problema para os democratas. Chama atenção também, Poggi, como setores progressistas estão se colocando contra a guerra e defendendo o cessar-fogo, mas isso não se repete entre os políticos da ala progressista. Até o senador Bernie Sanders, por exemplo, que é sempre chamado de comunista pelo Trump, se diz contra uma pausa nos bombardeios. Isso pode custar votos para esses políticos no ano que vem? Então essa é uma questão interessante, né, que você levanta. A gente vê aí uma divisão que não é tanto uma divisão ideológica, mas é uma divisão até mesmo de gerações, etária, digamos assim, né? O Bernie Sanders, que representa uma geração mais antiga, tem se mostrado um pouco mais reticente, né, e tem apoiado, inclusive, tem se mostrado o contrário, qualquer tipo de cessar-fogo nesse sentido, ao passo que outros políticos, né, principalmente dentro do Congresso, que são mais jovens, né, também, que de alguma forma, teoricamente, se aproximariam do Bernie Sanders do ponto de vista ideológico, tem se mostrado mais reticente, né, o caso da Alexandra Ocasio-Cortez e outras deputadas aí que fazem parte desse círculo que é chamado nos Estados Unidos do Squad, né? Elas têm demonstrado aí uma postura muito mais explícita com relação à crítica ao Estado de Israel. Isso a gente tem visto, inclusive, nas votações que têm acontecido dentro do Congresso, né, que elas têm explicitamente votado contra qualquer tipo de afirmação ou de resolução por parte do Congresso que represente um apoio ao Estado de Israel. Então isso tem sido muito mais claro do ponto de vista dessa geração mais jovem, né, do que de uma geração mais antiga, né, como é o caso do Joe Biden e do próprio Bernie Sanders. A gente vê também uma certa erosão do apoio a Biden entre minorias que deram amplas votações a ele em 2020, como o caso da comunidade árabe americana, despencou o apoio dele. Nesse corte populacional, esse é um sinal de alerta que
pode eventualmente forçar algum tipo de mudança de rumo, ou isso vai ter que ser lidado internamente pela campanha? Eu acho que tem uma pressão já interna no partido, e se a gente olhar as declarações do Biden no começo desse conflito e as declarações que o Biden tem dado mais recentemente, de alguma forma já demonstram aí que ele está um pouco preocupado com esta mudança. Agora, além disso, Felipe, tem um outro ponto aí que é mais amplo, que é anterior a esta guerra, que é um fenômeno, de fato, que a gente tem observado, quem acompanha a política americana, que ainda carece de uma explicação mais precisa, né? Tem aí algumas explicações, talvez, que ainda são provisórias, mas a gente tem visto, de fato, uma corrosão por parte do apoio ao Joe Biden, aos democratas em geral, entre minorias, né? Saiu uma pesquisa recente do New York Times em estados-chave aqui nos Estados Unidos, né, nos estados que vão decidir a eleição, e entre esses estados o apoio ao Donald Trump entre eleitores negros é 22%. 22% é um recorde que desde que eu nasci, por exemplo, os republicanos não conseguem um apoio de 22% entre eleitores negros. Então é algo absolutamente inédito na história recente. Mesma coisa entre eleitores hispânicos. Houve um desgaste muito grande, tem havido já, se a gente olhar o padrão da eleição de 2016, 2020 e algumas pesquisas que vêm saindo entre 20 e agora, há uma corrosão muito forte entre o apoio de eleitores hispânicos. A Hillary Clinton, em 2016, ganhou no eleitorado hispânico com mais de 50 pontos de vantagem com relação ao Donald Trump. Essa última pesquisa aqui do New York Times, nesses estados-chave, deu 8 pontos de vantagem para o Biden, né? Então saiu de 50 para 8. Então tem um movimento aí que já está acontecendo, né? Que eu acho que a gente, para entender essa corrosão que a gente tem visto por conta dessa particularidade da guerra, acho que temos que entender dentro desse contexto mais amplo de um processo já de corrosão de alguns grupos importantes dentro do Partido Democrata. E pelo lado republicano, como é que o partido está se posicionando na guerra, também pensando na eleição? O ex-presidente Donald Trump tem se apresentado como o mais pró-Israel dos candidatos, mas fez algumas críticas ao premier israelense Benjamin Netanyahu, que acabaram colocando algumas interrogações aí sobre essas credenciais, né? Vamos lembrar que o Trump, quando foi presidente, né, ele, por exemplo, mudou a embaixada americana para Jerusalém, né, então ele sabe muito bem do apoio que ele precisa principalmente entre grupos, né, que apoiam uma solução, ou que apoiam o Estado de Israel. São grupos que fazem lobby dentro do Congresso e que tendem normalmente a ter o dinheiro, né, direcionar o dinheiro para candidatos republicanos. Então o Trump, ele nesse sentido, né, ele não é, apesar de parecer contraditória essa afirmação, ele não é ideológico, ele é muito mais pragmático, né? Então é pragmático no sentido, ele toma as ações que são as ações que tendem a fazer com que ele chegue ao poder, né? Não é pragmático no sentido de buscar soluções que são pragmáticas para determinada população, né? Então ele percebe um pouco esse movimento e de fato tem se mostrado, como os republicanos em geral têm se mostrado. Ele sabe que dentro do Partido Republicano o apoio a Israel é um apoio importante, né? Porque há uma correlação que é muito clara também do eleitorado americano, que é quanto mais religioso é o eleitor, mais ele tende a apoiar Israel, né? E você tem aí uma base religiosa muito importante do Partido Republicano, que o Trump sabe que ele não pode alienar. Então ele tem jogado com isso. Por outro lado, a situação do Biden é mais complicada, porque tem outra pesquisa recente que saiu que mostra que entre os republicanos o Biden não é visto como alguém que apoia Israel muito fortemente, e entre os democratas ele é visto que alguém apoia que não dá o apoio suficiente para a causa palestina. Então ele está numa situação um pouco delicada, o Biden, que nesse sentido o Trump, como alguém oportunista político, sabe muito bem aproveitar. A gente já vai falar desses desafios do Biden, mas eu queria fazer uma pergunta sobre os republicanos ainda. A retórica do partido segue elevada, beirando a xenofobia. Teve até um projeto no mês passado apresentado que defende a expulsão de todos os palestinos dos Estados Unidos. Tem duas perguntas aqui. Qual a chance de um texto desse passar no Congresso e ele deve ser acompanhado por iniciativas similares? Isso, na verdade, é um reflexo também do movimento que a gente tem visto dentro do Partido Republicano, notadamente, né? Bem verdade, no Partido Democrata você tem também
alguns movimentos um pouco mais extremistas, né, mas no Partido Republicano isso tem sido muito mais grave, né? Então você tem candidatos que dentro do Partido Republicano têm adotado uma retórica que é uma retórica de confrontação que é bastante preocupante, seguindo, em certa medida, né, as lições do Donald Trump, né, ou seja, são aqueles candidatos que aprenderam um pouco a jogar o jogo que o Trump é o mestre desse jogo, nesse sentido, né? Então isso a gente tem visto acontecer, essas propostas mais extremas, né, que tem partido de uma determinada ala dentro do Partido Republicano e tem outras alas do partido que estão muito constrangidas com esse tipo de atuação, né? Recentemente, por exemplo, teve uma moção de repúdio a uma deputada democrata que é fortemente, que inclusive a Rashida Tlaib é o nome dela, ela é fortemente pró-Palestina, né? E alguns republicanos votaram contra essa moção de repúdio, enfim, com base na questão de direito de liberdade de expressão, etc. Mas você vê que há um desconforto aí, numa determinada ala do Partido Republicano, com essa posição dessa ala mais radical que vem propondo soluções como essa que você mencionou. As primárias republicanas vão começar em janeiro, mas no fundo o Biden também já está em campanha para buscar sua reeleição em novembro. E o grande risco desse conflito é que o Partido Republicano, a oposição, tentará rotular o Biden como fraco e não suficientemente pró-Israel. Agora a guerra passa longe de ser o único dos problemas do Joe Biden na eleição do ano que vem, né? No fim de semana, uma pesquisa mostrou que ele está atrás em 5 dos 6 estados considerados mais decisivos na eleição do ano que vem. Os alertas são muitos, a começar pela economia, que não está rendendo votos aí para os democratas, pelo contrário. Não está ganhando muito voto, ele tem insistido nessa questão, esta é uma expressão Bidenomics, uma expressão que ele mesmo utiliza na campanha dele. O argumento que eu tenho escutado de estrategistas democratas é que nós estamos ainda há um ano da eleição e às vezes demora para as pessoas perceberem melhora na economia, né? Então, ainda que haja sinais de melhora na economia, esses sinais demoram para chegar na população como um todo, né? Os Estados Unidos está saindo aí de um período de inflação muito alta, né, de juros altos. Isso tem criado uma situação do ponto de vista econômico bastante desconfortável para uma parcela importante da população. Então a aposta dos democratas é que com o tempo daqui, ao se chegar mais próximo das eleições, as melhorias das condições econômicas poderão ser sentidas para uma parte maior da população. Por outro lado, há outros que argumentam que pode ser, não está garantido, né, que vai haver uma melhora da economia, pode ser que haja uma recessão, há uma série de outros fatores aí que ainda são desconhecidos, ou seja, que não dá para garantir. A situação do Biden, que já antes dessa pesquisa, quem estava acompanhando o processo todo, está muito claro que a situação dele é muito delicada, né? Está muito claro que não existe entusiasmo dentro do Partido Democrata para a reeleição do Joe Biden, né? O Joe Biden ele foi visto, quando ele ganha as eleições, como um presidente de transição, né? Então não parece haver muito entusiasmo para essa reeleição dele, e essa pesquisa recente que você mencionou, ela só confirma essa série de más notícias aí para o Joe Biden, né? Então é uma situação muito delicada politicamente que ele está passando. A indicação dele é certa ou a gente pode ter alguma surpresa? Eu acho que sempre podemos ter surpresas. Estamos em 2023, né? Então a gente nunca pode descartar nenhum tipo de surpresa. Mas inicialmente é possível, quer dizer, tudo indica que ele será o candidato. O que tem se falado recentemente, né? E de novo, não parece haver nenhum indício disso, né? Mas só para a gente ver como as especulações estão correndo solta, nessa última semana tem corrido muito a especulação de que os democratas deveriam lançar a Michelle Obama, ex-primeira-dama, como candidata, né? Isso tem, principalmente dentro do Partido Republicano, tem circulado muito fortemente, né? O Ted Cruz, por exemplo, senador, é um que recentemente fez uma referência a essa possibilidade, né? Então existe aí uma série de especulações nesse sentido, e parece que com essa fraqueza política que o Biden tem demonstrado, essas especulações elas acabam se fortalecendo, né? Outro elemento importante que a gente não pode deixar de mencionar é que as pesquisas têm mostrado muito a força
de um terceiro candidato que é o Robert Kennedy, que estava concorrendo pelas primárias do Partido Republicano. Do Partido Democrata, perdão. É possível que essas eleições de 2024 vejam, se a gente tomar como base as pesquisas que saíram recentemente, o melhor desempenho de um candidato de terceiro partido desde as eleições de 1992. 92 foi quando Bill Clinton foi eleito, porque um terceiro candidato chamado Ross Perot roubou muito voto do George Bush, que concorria à reeleição, né? Então, um terceiro candidato, ainda que ele não ganhe a eleição, evidentemente, ele pode ser decisivo para roubar voto de um ou de outro candidato. O que as pesquisas curiosamente tem apontado é que Robert Kennedy, apesar de ter o sobrenome Kennedy, apesar de ter concorrido às primárias do Partido Democrata, parece que, de novo, de acordo com as pesquisas, que ele tenderia a roubar mais voto do Trump do que do Joe Biden. Então, numa eleição muito apertada, um terceiro candidato que tem um desempenho razoável, isto pode ser bastante decisivo. Ou seja, não está claro para ninguém como que poderia agir esse terceiro candidato, de quem que ele poderia tirar voto, né? Não está claro ainda. De novo, há indicações que mostram, né, quer dizer, as simulações que você faz com ou sem a presença do candidato, do Robert Kennedy especificamente, parece indicar que ele tende a roubar mais votos do Trump do que do Biden, ou seja, ele seria favorável ao Joe Biden. Então essas são uma série de variáveis aí, né, de novo, há um ano das eleições, que muita coisa ainda pode acontecer. O Trump acusou o próprio juiz de ser parcial, disse que esse julgamento aqui é uma perseguição política. O juiz, no meio do julgamento, pediu para que os advogados dele o contivessem, ameaçou parar o julgamento. Ele também atacou aqui a procuradora-geral de Nova York, a Leticia James, que o está acusando. Ela disse que ela está fazendo um jogo político para se tornar governadora do estado de Nova York. Em um desses monólogos de hoje aqui, o Trump, o juiz o cortou no meio e disse que o que estava acontecendo aqui era um julgamento e não um comício. Entre os republicanos, o Trump está praticamente em voo solo, rumo à indicação, mas a agenda dele nos próximos meses vai estar bem cheia, especialmente com visitas aos tribunais, né? Ele enfrenta vários processos. Aquele famoso efeito Teflon do ex-presidente pode resistir a tantas notícias negativas e eventuais condenações? Na verdade, se a gente aprendeu alguma coisa nesse processo todo, é que isso que a gente chama de noticiário negativo para o Trump é positivo, né? Porque isso reforça duas características que o Trump tenta vender muito fortemente. Uma, que ele é o candidato antissistema, né? E o sistema estaria tentando impedi-lo de ser candidato, né? E a outra questão, que isso tem o efeito daquilo que o Trump sabe muito bem, que é permanecer constantemente na mídia. Então, se a gente olhar os números do Trump do começo desse ano, antes desses indiciamentos todos, e os números do Trump hoje, são muito melhores do que eram no começo do ano, né? Então não há dúvida nenhuma, havia uma dúvida em fevereiro, março desse ano, quais seriam os impactos, né, na candidatura do Trump desses indiciamentos que estavam por vir. Hoje nós temos a resposta. O impacto é extremamente positivo para o Donald Trump. O Donald Trump, ele trata cada uma dessas vezes que ele vai ao tribunal, que para outro candidato seria algo que mortal, né? Aquela foto que ele tirou, chamado mugshot, né? Que acabaria com qualquer carreira política, o Trump trata isso como um comício, né? Mais um ponto da agenda política dele, da campanha dele. Então isso tem sido favorável ao Donald Trump. A grande questão é qual vai ser o impacto caso ele comece a ser condenado. E aí, enfim, a questão não é apenas política, mas qual que é a questão jurídica em cima desses elementos aí. E, de novo, isso a gente está num campo que é um campo ainda completamente desconhecido, né? Algo inédito na política norte-americana, um candidato com essas características. Muita água vai rolar até o dia 5 de novembro de 2024 e hoje eu te agradeço, Carlos Gustavo Poggio, por mais essa excelente participação aqui no Ao Ponto. Volte sempre. Obrigada, Poggio. Um abraço. Até a próxima. Vamos ter bastante assunto ainda. Foi meu prazer. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal.
As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.